Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de vetores e uma iniciação à geometria analítica. Capítulo 8, exercício número 11. Vamos ao enunciado. Ache uma equação da superfície esférica que tangencia o plano x mais y mais 2z menos 4 igual a 0, no ponto A igual 2, 0 e 1, e cujo centro pertence ao plano x mais y mais z mais 1 igual a 0. Bom, temos aí que o objetivo do exercício é achar a equação da superfície esférica. A superfície esférica tem equação reduzida na forma x menos xc, que é a coordenada x do centro, elevado ao quadrado, mais y menos yc, que é a coordenada y do centro, elevado ao quadrado, mais z menos zc, que é a coordenada z do centro, elevado ao quadrado, igual r ao quadrado. R é o raio da superfície esférica. Bom, então para determinarmos aí a equação da superfície esférica, precisamos de xc, yc e zc, que são as coordenadas do centro da superfície esférica. Além disso, precisamos encontrar r, que é o raio da superfície esférica. Então, para facilitar aí encontrarmos o centro e o raio, vou fazer o esboço da superfície esférica. Bom, então temos aqui para a superfície esférica o centro C e temos aí que ela é dada por um raio R. A superfície esférica está representada de perfil, tá? Então, representamos aí só uma circunferência para representar a superfície esférica. Bom, agora que temos aí o esboço da superfície esférica de perfil, vamos colocar aí as condições que estão sobre essa superfície esférica para podermos determinar a sua equação reduzida. Então, temos a condição que ela é tangenciada pelo plano x mais y mais 2z menos 4 igual a 0 no ponto A. Então, eu vou colocar esse ponto A aqui, onde eu representei o raio, tá? E representando aí um plano tangenciando, vamos representar por uma reta, tá? Porque estamos desenhando de perfil, fazendo 90 graus ao raio, que representa aí um plano tangenciando a superfície esférica no ponto A. Esse plano tem a equação de x mais y mais 2z menos 4 igual a 0. Vamos nomeá-lo como sendo o plano A. Dessa equação geral do plano, podemos estirar a informação do vetor normal, que vai ser o normal de A. O vetor normal de A vai ter coordenadas 1 para o x, aí tem 1 para o y e 2 para o z. Podemos representar aqui o vetor normal de A, tá? Então, aqui temos o vetor normal de A, formando aí 90 graus com um plano, tá? E temos aí, né, a condição que o centro pertence ao plano x mais y mais z mais 1 igual a 0. Então, o que temos aqui desse plano, que podemos chamar de plano C, que passa pelo centro, né? Ele tem uma normal, aí NC, como sendo 1 para o x, aí temos 1 para o y e 1 para o z. Relacionando aí a normal de C com a normal de A, podemos ver qual é a relação entre os planos. Então, para relacionar uma normal com a outra, fazemos a divisão das suas componentes. Então, vamos fazer 1, aí fica dividido por 1. Aí a gente tem que é igual a coordenada y, que é 1, dividido por 1. Porém, temos aí que vai ser diferente de 2 dividido por 1. Então, como temos aqui que uma das divisões é diferente,
Portanto, temos que os planos são secantes, ou seja, eles se encontram em determinado lugar, não coincidem e nem são paralelos. Se fossem paralelos, eu representaria o plano C aqui com essa direção, tá? Como eles são secantes, vou fazer aqui uma representação de C, de forma que eles se interceptem em algum lugar, representando C aí como uma reta, porque estamos representando aí de perfil. Temos aqui que é o plano C. Do plano C, temos a informação do vetor normal de C, e temos aí que C, né? C pertence ao plano que tem a equação x mais y mais z mais 1 igual a zero. Então, se C pertence ao plano, podemos aí escrever a coordenada x do ponto C é xc. Aí temos mais a coordenada y do ponto C é YC, mais a coordenada Z do ponto C é ZC, mais 1 igual a zero. E vamos chamar essa aqui equação 1, tá? Então, temos uma equação e 3 incógnitas, que são as coordenadas do ponto C. O que mais podemos aí tirar de informação é que temos o ponto C e aqui temos o ponto A, do plano A. Entre esses dois pontos, podemos criar um vetor, que vai ser exatamente de módulo igual ao raio, tá? E esse vetor, ele tem mesmo a direção que o vetor normal de A, ou seja, são vetores paralelos. Então, o vetor CA é paralelo ao vetor normal de A. Portanto, podemos escrever que CA é um múltiplo do vetor normal, então é um T que multiplica NA, ou seja, temos uma equação vetorial. Para determinarmos aí essa equação vetorial, precisamos do vetor CA. Então, vamos determinar o vetor CA. O vetor CA é o ponto final, que é A, menos o ponto inicial, que é C. O ponto A tem coordenadas aí de 2, 0 e 1, menos o ponto C, que tem coordenadas xc, yc e zc. Então, temos aí que o vetor CA é igual a 2 menos xc, na coordenada x, 0 menos yc, fica menos yc na coordenada y, e 1 menos zc na coordenada z, tá? Então, vamos poder escrever essa equação aqui da forma de 2 menos xc menos yc, 1 menos zc, igual a t, que multiplica o vetor normal de A, que tem coordenadas 1, 1 e 2. Ou seja, dessa equação vetorial, temos 3 equações escalares, uma para cada coordenada. Então, vamos poder escrever que 2 menos xc é igual a t, que multiplica 1, igual a t. Aí temos que menos yc é igual a t, que multiplica 1, que é igual a t. E temos que 1 menos zc é igual a t, que multiplica 2, igual a 2t. Então, temos 3 equações e 4 incógnitas. Com mais uma equação aqui, temos 4 equações e 4 incógnitas. Podemos isolar, então, cada equação aqui, xc, yc e zc. Então, isolando xc aqui, a gente passa ele para cá positivo e o t vai negativo. Então, fica 2 menos t. Nessa equação, isolando o yc, passa o menos para o outro lado, né? Fica menos t. E isolando zc na equação, passa para lá positivo, o 2t passa negativo. Então, fica 1 menos 2t. Agora, substituindo essas equações na equação 1, a gente tem aí xc é dado por 2 menos t. Aí vamos ter mais aí o yc, que é dado por menos t. Aí vamos ter mais o zc,
que é dado por 1 menos 2t, mais 1 igual a 0. Então, temos aí 2 com mais 1, 3 com mais 1, 4. Menos t, menos 2t, menos 4t igual a 0. Então, temos que 4 é igual a 4t, portanto, t é igual a 4 dividido por 4, ou seja, t é igual a 1. Se sabemos o valor de t, temos que xc é igual a 2 menos o valor de t, que é 1. Então, xc vale 1. YC é dado por menos o valor de t, que é 1. Então, fica menos 1. ZC é igual a 1 menos 2 vezes o valor de t, que é 1. ZC é menos 1. Então, portanto, o centro da superfície esférica está determinado e vale 1, menos 1 e menos 1. Agora, precisamos determinar o raio. E temos aí que o raio é igual ao módulo de CA. Então, o raio é igual ao módulo do vetor CA. E temos aí quem é o vetor CA. O vetor CA é 2 menos o XC é 1, menos o YC é menos 1, e 1 menos o ZC, que é menos 1. Então, o vetor CA é igual 2 menos 1, 1, menos vezes menos 1 fica mais 1, aqui menos com menos dá mais, então ali fica 2. Então, temos que R é igual ao módulo de CA, ou seja, a raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. 1, 2, com mais 4, 6. Raiz quadrada de 6. Então, vamos poder escrever que a equação da superfície esférica é x menos a coordenada xc, que é dado por 1, elevado ao quadrado, mais y menos a coordenada yc, que é dado por menos 1, elevado ao quadrado, mais z menos a coordenada zc, que é dado por menos 1, elevado ao quadrado, igual ao raio, que é a raiz de 6, elevado ao quadrado. Então, simplificando, vamos ter que é x menos 1 ao quadrado, que menos com menos fica mais, então fica mais y mais 1 ao quadrado. Aqui menos com menos dá mais, então fica z mais 1 ao quadrado. Aqui a raiz quadrada corta com o quadrado, fica igual a 6. Essa é a equação da superfície esférica. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!